Para você, investir e poupar dinheiro parece ser algo muito complicado? Levantamento feito pela Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, mostrou que os investidores brasileiros somam atualmente 49% da população. Porém, outros 51% não investem e estão, em sua maioria, endividados. Como mudar hábitos e transformar essa realidade? O Miscelâneo de hoje vai falar sobre vida financeira. E aqui no estúdio eu recebo a Luciana Iquedo, que é especialista em investimento e finanças. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite para tratar desse tema tão relevante, tão importante para todos nós. Vai ser super legal. E também o Bruno Frossardi, que é administrador e também tem mestrado em economia. Sim. Muito legal, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço vocês. Olha, gente, então eu tô aqui com a Clá pra gente trazer alguns dados. Tá tudo bem? Tá. E você? Tudo certo. Então vamos lá. Ó, para começar, essa palavra investimento já causa um medo nas pessoas, né? Por parecer ser que é muito difícil. Mas todo mundo pode investir? O que vocês acham? Sim, todos podem investir e a gente tem que fazer um esforço para desmistificar o que é o investimento e começando, inclusive, entendendo o que é o investimento e o que não é. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas confundem e por conta dessa confusão acabam não conseguindo tomar a decisão de investir. Muitas vezes por achar tão complicado, preferem não fazer, né? E gastam todo esse dinheiro. Então esse não é o caminho. Então começando até dizendo o que não é um investimento, né? Quando eu faço ali um título de capitalização num banco, eu não estou fazendo investimento. Um consórcio não é um investimento. Investir na casa própria, no carro particular, não é um investimento financeiro. Então, nós temos feito um esforço muito grande para ensinar o que é, para tirar, né, todo esse rótulo de difícil, de complicado, de trazer uma linguagem mais fácil para que as pessoas efetivamente entendam e comecem a investir. Então, não tem que entender do assunto, né? Não, eu daria um passo antes ainda. Eu diria que é o seguinte, existe uma diferença entre despesa ou custo e investimento. Quando a gente está falando de um dispêndio que vai gerar, digamos, um benefício imediato, isso é despesa ou custo, dependendo da aplicação. Tá? Agora, investimento é todo o gasto que você vai fazer para gerar um benefício futuro. Quando você posterga a oportunidade de se aproveitar de um determinado bem ou serviço, né, e joga isso para frente, o ato de você poupar para investir, para receber esse benefício futuro, é o que caracteriza o investimento. Né? E às vezes a gente olha, de maneira geral, a gente é tão imediatista que a gente acaba esquecendo e a gente não aprende no banco escolar como isso é importante. Né? Agora, entre eu consumir de imediato e eu consumir no futuro, obviamente eu preciso receber um pouco mais para deixar de consumir agora. Né? Então, a lógica do investimento ela vai sempre passar por isso. Quanto eu estou disposto a ganhar mais para deixar de consumir de imediato? Se a gente começar a se perguntar nisso, eu estou disposto, acho que a gente já começa a discutir se faz sentido ou não investir. E a gente entra numa questão de, tem tipos de investidores, tem que ter um perfil para investir? Sim, o perfil de investidor, o perfil de como a pessoa ela se comporta em relação às oscilações do mercado, a própria capacidade financeira e como ela conhece, o quanto ela conhece de mercado financeiro são essenciais e irão compor um perfil de investimento de cada um que é individual e é personalizado. Mas se formos para um aspecto mais genérico, se existe uma pessoa, um tipo certo de investidor, isso não existe. Né? Como o Bruno bem colocou, quando a gente adia o desejo, adia aquela sensação que a gente tem de imediatismo, eu quero agora, né? Então, quando a gente consegue lidar bem com isso, a gente consegue ter aí qualquer pessoa comum transformada no investidor, quando ela consegue lidar com esse sentimento, com os próprios desejos e adiar essa vontade de gastar e consumir agora, o que acaba levando ao endividamento. E é interessante, né, que quando a gente se pergunta o tipo de investidor, essencialmente se classifica o tipo de investidor pelo grau de propensão dele ao risco. Então, se ele é mais moderado, é mais agressivo. Agora, independente dele ser o mais agressivo ou mais moderado dos investidores, existem opções para todo tipo de investidor, seja no mercado financeiro, seja em qualquer tipo de investimento. Né? Agora, o importante, quando a gente está falando de começar a investir, é se conhecer.
é como eu sou, como eu me comporto. Se eu perder um determinado dinheiro que eu tenho ali que eu estou pensando em rentabilizar ele, se eu perder isso, vai me machucar muito? Vai me doer muito, né? Então, a gente precisa começar a se conhecer. Tipicamente, um jovem é mais propenso ao risco. Eu falo, olha, se eu ganhar muito, eu estou disposto a arriscar muito. Né? Tipicamente, alguém mais velho, né, já é muito mais conservador. Agora, existem exceções para tudo. Né? Eu acho que o mais importante é a gente se conhecer para poder entender aí quais as opções, né, para a gente aplicar. Esse é o grande começo, esse autoconhecimento é a essência, é o início. Se eu me entendo, eu sei onde eu quero chegar e o que eu estou disposta a fazer para chegar, né? Exatamente. E conhecer, como o Bruno colocou, essa questão de como o mercado funciona, de como ele oscila. Eu sempre digo que a gente acaba conhecendo a pessoa, porque muitas vezes a pessoa chega e diz, não, eu sou um investidor agressivo. Mas só mesmo no momento que ela começa a investir é que a gente entende se o coração dela e se o estômago estão bons, né? Porque quando a gente ouve aí nos telejornais, o Ibovespa disparou, subiu, no dia seguinte o nosso telefone não para de tocar, eu quero entrar na bolsa. Da mesma forma, a hora que a gente escuta o contrário, nossa, os mercados hoje estão nervosos, tudo caiu, os telefones tocam ao contrário, não, eu quero tirar. Então, é por isso que também o entendimento de como os produtos e o mercado funciona e o horizonte de tempo são essenciais para que esse processo aconteça e aconteça de uma forma saudável e positiva. É interessante isso que a Luciana está colocando, que é o seguinte, se você quer realmente ganhar dinheiro, você tem que agir de uma maneira contracíclica. É o inverso disso. O inverso da emoção. Né? Se está todo mundo indo numa direção, você tem que ir na outra. Dou um exemplo simples. Ontem foi anunciado, a Delta anunciou que ia sair da participação que eles tinham numa empresa que é a Gol, linhas aéreas, para investir na TAM. Eu tenho vários papéis nessa empresa, na Gol. No mercado, que chama aftermarket, né, que é o mercado, quando está fechado o mercado para os investidores comuns, como quaisquer de nós, operarem, estava caindo em 20%. Pô, está caindo 20%. Aí eu fui conversar com a minha esposa, contei o que estava acontecendo. Aí ela me falou assim, não, quando abrir você tem que vender. Eu falei, não, quando abrir eu tenho que ficar quietinha. Exatamente. Porque se você tiver esse nível de autoconhecimento, né, e, na realidade, se você tiver ainda caixa, né, esse é o momento, às vezes, de aplicar. Obviamente não é uma coisa simplista, né, mas o mais importante é o seguinte, no caso específico do mercado financeiro, a gente está falando do investimento que é variável, né, quanto mais a gente conseguir segurar a emoção, quanto mais a gente conseguir usar a razão, maior o potencial da gente de ganhar dinheiro. Porque a ansiedade atrapalha nessas horas, né? Sem dúvida. Atrapalha. E o horizonte de tempo aqui também é essencial. Se é aquele recurso que eu não preciso dele de maneira imediata, que eu coloquei ele ali na renda variável para um horizonte longo de tempo, 5, 10 anos, eu consigo suportar essas grandes oscilações que às vezes chegam a 20% sem sofrer, porque o meu dinheiro para o curto prazo, para reserva de emergência, está num outro tipo de investimento líquido e acessível. O grande problema é quando se coloca tudo nisso, né? Então imagina, e a diversificação aí é essencial, imagine alguém que tivesse 100% ontem nessa empresa, na Gol, que despencou, né? Ela teria tido ali um grande problema, o coração dela palpitaria, o estômago sentiria fortemente. Caso contrário, não, ela conseguiria agir naturalmente, porque aquilo seria só um pedacinho da carteira dela. Então o segredo é ser racional. Ser racional, sempre. Mas o desafio também é ser racional, Sim. porque é fácil falar, mas quando você está colocando o seu dinheiro, você está colocando também o seu coração. Né? Então, assim, isso é muito difícil fazer. E, como a gente estava falando, existem aplicações para todo tipo de perfil, como também existem estratégias diferentes para qualquer tipo de papel. Por exemplo, num papel como esse, que a gente está falando de renda variável, tem pessoas que fazem um negócio chamado day trade. Então, eu entro e saio no mesmo dia, dependendo da oscilação que está no gráfico. Isso é uma possibilidade. Agora, você também pode trabalhar isso de uma maneira mais fundamentalista. Então, você pode entrar no momento certo e aguardar o momento certo para sair. Se você tiver esse tipo de estratégia, por exemplo, você tem que estar muito mais bem organizado por dentro para, por exemplo, segurar a emoção numa situação dessa. O exemplo disso que a gente estava falando de ontem, por exemplo, estava no aftermarket 20%, hoje a coisa de 2 horas estava em menos 5%. Então, veja, quem vendeu a menos 20% perdeu 15%.
de variação. Então, olha só. Sim, e hoje quando a gente fala aí de finanças comportamentais, economia comportamental, é tudo essencial, porque existe um racional, existe uma lógica, existe ali uma técnica quando a gente fala aí em estruturação de carteiras, mas a emoção às vezes atrapalha. Olha, e quais são os tipos de investimento mais comuns hoje? Olha, a gente tem tido aí uma grande entrada de pessoas na renda variável, então a gente percebe que efetivamente as pessoas estão conhecendo e entrando mais. A gente teve aí um grande volume de pessoas migrando para fundos imobiliários, por exemplo, os fundos de investimentos convencionais, o Tesouro Direto, mas a gente ainda tem a maioria da população aplicando e investindo na poupança. É isso que eu ia falar, que eu tenho essa sensação no meu círculo social, que as pessoas acham que a poupança é um investimento, né? Mas você falou no início que não é. Na verdade, a poupança, ela traz ali uma rentabilidade muito pequena. E hoje, quando a gente vive um momento que os juros reais encontram-se aí num piso histórico, ou seja, né, quando nós pegamos a taxa de juros e descontamos a inflação, aquilo que sobra é efetivamente o que o seu dinheiro acumulou, que ele cresceu, que ele ganhou de valor real. E esse número está cada vez menor. Qual é o grande cuidado que tem que se tomar? Com a inflação muito próxima da remuneração da poupança, muitas vezes se tem a ilusão de que o dinheiro irá ganhar poder de compra, mas não irá, se tudo caminhar como está, né? A taxa nominal essa semana saiu de 6 para 5,5, né? Sim. A expectativa é que até o final do ano ela chegue em 4,5. Quando você desconta a inflação, possivelmente a gente vai falar aí de mais ou menos 1,5% no ano. Muito pouco, né? Então, mas com isso, muitos investidores que antes aplicavam só em renda fixa, que é o perfil padrão no Brasil, né? Hoje agora eles estão tendo que mudar, estão tendo que se especializar um pouco mais, estão tendo que estudar um pouco mais, estão tendo que deixar as carteiras um pouco mais complexas e um pouquinho mais propensa ao risco. Quando a gente sai ali desse convencional, que é a renda fixa sem risco nenhum, que quando nós retroagimos no tempo, lá para a década de 90, chegou-se ali a 20% de juros real, então eu não precisava ter muito esforço, deixava o dinheiro ali sem correr risco nenhum e ele crescia exponencialmente de forma mais acelerada. Hoje, com juros real muito baixo, aí perto de 1,5, a gente tem ali um esforço maior. E aí não tem jeito. Ou eu abro mão da liquidez, ou eu aceito correr um pouco mais de risco, ou eu vou ter que me contentar com uma rentabilidade cada vez menor. E vocês sentem que o brasileiro ele tem medo de correr risco? Sim, na realidade não só ele... Em alguns casos, eu acho que a grande questão é o seguinte, o brasileiro ainda investe pouco. A parcela da população que investe, por exemplo, em renda variável na Bolsa é muito pequena, é quase insignificante. A parcela da população que investe e investe através de corretoras, por exemplo, ainda é muito baixa, né? A maior parte ainda investe em banco, com taxas muito maiores e investimentos muito piores do que se ele tivesse uma assessoria ou se estivesse trabalhando numa corretora. Então, por exemplo, quando a gente está falando de investimento, a gente tem que olhar sempre uma tríade: risco, retorno e liquidez. Então, qual é o risco que eu estou propenso para qual nível de retorno? Ou qual o nível de retorno para qual nível de risco? Agora, qual é a liquidez? Liquidez significa o seguinte: eu pegar o dinheiro, eu consigo, se eu aplicar nesse determinado papel, nesse determinado título, eu consigo tirar ele de imediato quando eu tiver um problema? Ou eu posso tirar ele, eu tenho que tirar daqui uma semana, 6 meses, 1 ano? Esse tipo de raciocínio, obviamente, é determinante no tipo de aplicação. E você perguntou de risco, né? Do medo que o brasileiro tem de investir. É porque muitas vezes os riscos não são conhecidos profundamente. Quando eu tenho ali, por exemplo, na renda variável, uma oscilação de preço, qual que é o risco que eu estou correndo? De precisar desse dinheiro no momento que eu não tenho ele disponível. Ele está líquido, ele pode ser vendido, mas que a oscilação de preço vai me afetar. Qual é o outro risco? É o risco de crédito. Eu invisto em algo que eu não vou ter ali o meu dinheiro de volta. E às vezes por uma falta de entendimento, porque quando eu adquiro um título, um CDB, uma LCA, uma LCI, numa corretora, a garantia é o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que é a mesma garantia da poupança.
só que com rentabilidades muito distintas. Mas quando eu não entendo como isso funciona, eu fico com medo e não faço nada. E a inércia, ela acaba sendo muito negativa, porque esse protagonismo de buscar entender cada vez mais será essencial para que a gente tenha aí um futuro mais exitoso e uma carteira mais rentável. A gente vê vários canais de YouTube, né, que a galera tá postando agora, como o Primo Rico, a Natália Arcuri, e eles estão fazendo um conteúdo legal sobre educação financeira de uma forma até informal, né, que ajuda o pessoal a entender numa linguagem mais fácil. Vocês acham que esses canais, eles estão ajudando a mudar essa cultura do brasileiro? Sim, super. A gente está falando de um país em que não se estimula a educação financeira no ensino fundamental, no ensino médio e nem no ensino superior. Então, quando a gente tem esse tipo de possibilidade, né, de um conteúdo que para as pessoas em geral é um conteúdo mais denso, traduzido de uma forma tão didática, né, como esses dois exemplos que a gente falou, faz com que as pessoas realmente comecem a se interessar, né? Minha esposa, por exemplo, ela está muito longe desse ambiente, né? Mas mais ou menos um ano atrás, de tanto conversar com ela da importância dela começar a investir e começar o que ela queria fazer, algumas conversas que a gente teve, ela começou a se interessar, por exemplo, justamente por a Natália Arcuri, por exemplo, né? Por causa disso, por causa desse interesse, por causa da forma como isso é... Como mais mais didático. Exato, é envolvente, né? E aí, no final das contas, por exemplo, hoje, às vezes ela brinca comigo, eu já sei mais do que você aqui. Então, mas isso é legal. Puxa, quanto mais a gente tiver Natálias, quanto mais a gente tiver canais como o Primo Rico e etc., mais a gente tem a oportunidade de difundir isso, que é altamente importante para o país, né? Quanto mais a gente tiver pessoas propensas a investir, seja no mercado financeiro, seja na economia real, poxa, melhor para a sociedade como um todo. E o que o brasileiro tem que observar hoje, nesse momento de crise que a gente está vivendo, para não correr riscos? Antes de investir, o que ele tem que observar? O que eu colocaria é que a primeira coisa é entender que os milagres, eles não existem. E a gente precisa desconfiar de algumas coisas que nos parecem suspeitas. Então, por exemplo, quando a gente fala que a taxa básica de juros está em 5,5% ao ano, quando eu ouço algo dizendo que vai render 1% ao dia, 20% ao mês, de uma forma segura, sem correr nenhum tipo de risco, eu preciso me questionar qual é o racional disso, qual que é a fundamentação, no que é que eu estou investindo, que empresa é essa, ela é regulamentada, né? Ela é fiscalizada, é ligada à CVM, porque os milagres dessa forma eles não existem. E muitas vezes por essa falta de entendimento e essa quase que uma ganância, né? Aquele desejo de que isso fosse verdade, porque se fosse assim, gente, ninguém investiria na economia real, né? E não investiria em ativos financeiros que vão dar suporte também para essa economia real, para gerar trabalho, para gerar renda e para fazer a economia como um todo girar. Então eu preciso questionar, isso faz sentido? Ou eu gostaria de acreditar que isso fizesse, mas nem sempre fará. Um exemplo disso, por exemplo, há mais ou menos 12, 13 anos atrás, eu estava fazendo meu primeiro mestrado e eu estudava com a presidente da PMEC, que é uma das associações que cuida justamente de investimento. E a gente fez um exercício. A gente pegou os 100 maiores fundos do Brasil e foi analisar a rentabilidade deles versus o retorno real. O que é o retorno real? É descontar a taxa de administração que tem ali. Então a gente foi analisar eles. Bom, a essência do que estava ali é que a composição dos fundos era essencialmente tesouro direto. Tesouro direto é uma coisa que qualquer um de nós pode chegar e aplicar diretamente. Esse é o número 1. Número 2 é o seguinte, quando você tira a taxa de administração, naquele momento, há 12 anos atrás, 95% dos fundos tinham um rendimento negativo. Então, assim, é um absurdo. E, ao mesmo tempo, isso é vendido para as pessoas, por exemplo, como, poxa, um fundo teve um rendimento muito acima da inflação, um rendimento fantástico, mas um rendimento passado não garante a rentabilidade futura, né? E essa semana passada tivemos um escândalo muito forte que alguém aí no Instagram divulgou, olhou a fundo esses fundos de grandes bancos, fundos com alto volume investido e fundos aí que hoje, a gente está falando agora, nesse momento atual, com 6% de taxa de administração.
Vejam, 5,5% de taxa de juros básico na economia aí de Selic e cobrando 6% de taxa de administração. Então, são todas questões que eu preciso avaliar. Eu preciso olhar exatamente aquilo que está nas entrelinhas, né? Além do que estão me vendendo. Me permite só complementar uma coisa. A gente tem que tomar cuidado que, às vezes, um gerente de banco, ele não é um assessor financeiro. Sim. Ele é um vendedor de dinheiro. Muitas vezes as pessoas elas são induzidas a esses volumes em algo tão errado, porque o interesse de quem está vendendo é aquele. Não porque exatamente é o interesse do investidor. E é legal, Bruno, você comentar essa questão dos bancos, porque a gente foi conversar com a Mônica, que é empresária, já investe há algum tempo, e a gente foi conhecer a história dela, ela comentou isso inclusive. Vamos dar uma olhada no VT? Eu comecei a investir há aproximadamente 5 anos, porém meu interesse vem há 8 ou 10 anos, mais ou menos. Só que, como a gente não tem a cultura do investimento e de guardar dinheiro, eu levei algum tempo tirando dúvidas, procurando maiores informações, vendo novas formas, né? E até tirando a minha insegurança de como fazer as coisas. Algumas aplicações dá para a gente fazer diretamente pelo banco, na conta física ou jurídica, e muitas coisas são autoexplicativas dentro do próprio banco. Mas é claro que a gente precisa pensar que o banco oferece para a gente aquilo que é de interesse dele, naquilo que ele vai ganhar mais, não naquilo que a gente vai ganhar mais. O maior objetivo de qualquer investimento, seja ele para pessoa física ou para empresa, é conseguir, com a gestão financeira, ter uma longevidade em relação à empresa. Mais vale você ganhar um valor mediano e não correr riscos com os valores que você aplica, do que você correr grandes riscos e, na verdade, ficar sem todo o capital que você investiu, que às vezes é o valor de uma vida inteira. Olha, muito legal, né? A Mônica já tem uma experiência aí. Muito legal. E é muito interessante, Giovana, que ela falou sobre a segurança dos investimentos, né? Que ela prefere investir menos, uma coisa mais... tenha mais longevidade do que correr altos riscos. O que vocês acham sobre isso? Eu tenho uma palavra para isso, que é a diversificação de carteiras. E quando a gente diversifica, a gente consegue ter investimentos para o curto prazo, para o médio e para o longo prazo. E eu consigo olhar o risco dessa carteira como um todo e adequar esse risco ao perfil de cada um dos clientes. E aí a gente consegue ter uma entrega muito mais personalizada, que esteja de acordo com a capacidade, né, e com o que ela pode correr de risco. Acho que o mais importante, de novo, é a gente se conhecer, né? E, ao mesmo tempo, se conhecer, mas, ao mesmo tempo, também pulverizar essa carteira, né? Com investimentos que sejam mais conservadores e investimentos que sejam mais arriscados. O cômputo geral, ele precisa refletir um pouco do nosso perfil, né? Agora, existe uma regra básica de finanças, que é nunca colocar todos os ovos numa mesma cesta. Se você fizer isso, você errou o dia 1 de finanças. Então, você nunca pode fazer isso, porque isso chama loteria. Colocar tudo numa cesta só é assumir um risco que não vale a pena. Olha, notar isso então. Importante. Bom, gente, a gente vai fazer uma pausa, o nosso papo tá super legal e o Miscelânea volta já já. Voltamos com mais Miscelânea e hoje a gente está falando sobre vida financeira. Gente, a gente falou aqui no primeiro bloco muito sobre riscos e também sobre os tipos, né? Mas aí tem uma dúvida, por onde começar? Sim. Eu primeiro preciso começar gastando menos do que eu ganho. E isso aqui é essencial para que eu consiga ter recurso disponível para poupar, para investir. Então, se eu não consigo administrar o meu orçamento, se eu desconheço como eu gasto meu dinheiro, para onde eu estou direcionando o meu esforço, e o salário que eu recebo, a renda que eu recebo, eu estou trocando ali horas de vida por dinheiro. E eu preciso saber onde eu estou direcionando isso. E se eu não faço esse controle, né, quanto mais eu ganhar, mais eu vou gastar. Isso vai aumentando progressivamente e concomitantemente. Então, é o primeiro exercício, o primeiro passo. Feito isso, eu sempre recomendo que a gente comece a investir no começo do mês, naquele momento em que eu recebo a minha renda
e eu tenho um orçamento, eu já tiro aquele valor que eu quero destinar para investimentos. Porque se eu vou gastando conforme, né, Não as sobra. coisas vão acontecendo para deixar para o final, não sobra. E a partir daí, sobrando esse dinheiro, eu sempre gosto de começar pela reserva de emergência, que é aquele valor ali que vai cobrir as minhas despesas essenciais por um determinado período, que pode ser de 3 a 6 meses, e que vai garantir que eu não me endivide, que eu tenha tranquilidade, que num momento aí de oscilação de problemas da minha família, oscilação financeira, que pode ser um desemprego, pode ser uma doença, pode ser um problema estrutural com a casa, com o carro, qualquer questão que me afete, eu não preciso recorrer ao financiamento de um banco, não preciso recorrer ao crédito rotativo, que é o mais caro, e consigo financiar esse momento. Exato. Acho que o primeiro ponto, então, a gente está falando de se controlar, né? A primeira coisa é se organizar. Então, não adianta pegar e falar, eu estou no crediário das Casas Bahia lá, eu estou com 10 mil parcelas pendentes, continuo gastando loucamente e quero começar a investir. Ó, você vai quebrar, você vai ter um problema. Então, a primeira coisa é tentar se organizar. Então, para isso, acho que o primeiro passo é pensar no tipo de gasto que a gente quer fazer, gastos inteligentes. Eu quero gastar com consumo, mas eu vou gastar com consumo de algo que realmente seja importante para mim. O que é importante para mim é diferente do que é importante para o Luciano. Cada um tem a sua referência. Mas só que é o seguinte, fazer isso de uma maneira moderada. Para efetivamente a gente ter algum excedente para investir e se aproveitar desse benefício futuro que vai sair do investimento. Então, isso feito, acho que aí o segundo passo, eu diria, talvez sair do banco, e começar a abrir uma conta numa corretora, né? Tem várias corretoras hoje em dia que não cobram absolutamente nada para você abrir a conta, né? Então, acho que esse, digamos, seria talvez o passo 1 para conhecer o mercado financeiro, né? Acho que o passo número 2, uma vez que você está na corretora, o investimento mais simples, para começar a conhecer como funciona tudo, é o Tesouro Direto. Tesouro Direto é o investimento mais seguro. E por que ele é o mais seguro? Porque quem lastreia isso é o governo federal. Ou seja, o risco que você está assumindo, que você tem ali é o risco soberano do país. Se o país ele não quebrar, você vai receber aquele valor. Então, esse é o ponto principal. Você está exposto sim a um risco, mas é o risco básico daquela economia. Agora, investiu ali, começou a entender como funciona, começou a ver aquilo rentabilizar, aí você começa a pensar em outras coisas. Aí mas você eu vai diria, arriscando um pouquinho mais. Isso, mas começa primeiro com investimento de renda fixa, para depois você pensar em renda variável. O grande risco, o grande problema hoje em dia é que as pessoas vão direto na renda variável. E renda variável das mais diversas formas, né? Desde uma ação que está disparando até um Bitcoin, né? Até o boi gordo. Poxa, quantas pessoas todos nós conhecemos que tiveram problema porque foram... olha, tem alguém ganhando, eu vou ganhar Vou também. fazer o mesmo, vou ganhar também. Sim. E aqui também é algo importante a gente falar de valores, né? Porque quando a gente fala aí do Tesouro Direto, a gente começa a investir, por exemplo, no Tesouro Selic, são tickets de R$30. E aí, assim, na poupança, às vezes a pessoa me diz, não, mas é que eu tenho pouquinho. Puxa vida, o Tesouro Direto são R$30. Ah, mas eu tenho medo do risco, eu não gosto do governo. Independente de eu gostar desse governo ou não gostar, dos anteriores e dos próximos, é como o Bruno bem colocou, é risco soberano, é o risco nacional. Significa que se isso aqui estiver mal, todo o restante do sistema financeiro também está. E a poupança, ela tem o quê? O Fundo Garantidor de Crédito. E aqui eu tenho o risco soberano, que é mais seguro do que poupança. E, mas o problema é que eu vou deixar esse dinheiro ali, eu vou usar rápido. É para 6 meses. A liquidez do Tesouro Selic é imediata. Se eu colocar hoje, amanhã eu quiser sacar, eu posso ir lá, acessar esse dinheiro e sacar. Então, é fácil começar, é simples, mas eu preciso dar o primeiro passo. Você comentou desse ticket de R$30, então não tem uma quantia mínima. Sim, com menos que isso é difícil, não tem nada, tem ações, mas o que você vai gastar de taxa de corretagem não compensa. Mas a gente tem bons investimentos aí, né? A partir de R$100, por exemplo, um pouquinho mais que 100, eu já consigo colocar numa NTNB, que é atrelada à inflação. Quando eu falo aí de fundos imobiliários que estão muito na moda hoje, o valor das cotas de um fundo imobiliário giram em torno de R$100.
Eu tenho diversas ações que custam muito menos do que isso. E às vezes eu penso que eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Mas ao contrário, eu preciso começar a investir para ter lá o dinheiro que eu espero lá no meu futuro. Acho que um exemplo legal é o seguinte. Eu estava conversando com um amigo e ele falou o seguinte: minhas contas são equilibradinhas, mas eu nunca consigo sobrar para poder investir. Aí eu perguntei o seguinte: você trabalha com banco? Ah, trabalho com o Banco X, um grande banco no Brasil. Tá, você tem um cartão desse banco? Tenho. Me mostra a sua fatura. Aí a gente foi olhar lá. Você viu quanto que você paga de anualidade desse cartão? Então, o caso dele lá, basicamente, quando você traz aquela anualidade para mensal, são mais ou menos R$40 por mês. R$40 por mês num cartão de crédito. Sendo que existem, por exemplo, no mercado, aí, pelo menos 4 grandes alternativas de cartões de crédito gratuitos. Você não paga nada e faz a mesma função. Veja, numa decisão simples, operacional, ele já conseguiu economizar aí mais ou menos R$480, que ele pode, ao final daquele período, com uma única decisão simples, redirecionar para o investimento. Então, eu acho que o importante é muito mais a decisão da gente e a consciência de que dinheiro é algo que a gente pode administrar. Não é algo para ficar... A gente, às vezes, se esforça demais para ganhar dinheiro e gasta ele muito fácil. E quando eu anualizo, quando eu olho no detalhe, muitas vezes ali eu abro o extrato bancário, eu consigo olhar a tarifa de transferência, que esses grandes bancos eletrônicos e digitais hoje não cobram mais. Tem o do Banco 24 Horas também. Tarifa de saque no Banco 24 Horas, tarifa de renovação de cadastro, tarifa de cartão de crédito. Tudo isso eu preciso considerar, eu preciso disso realmente? E quais as alternativas que eu tenho hoje? Né, alternativa sem custo, porque quando eu somo tudo isso e eu olho lá na frente, né, em 1 ano, em 2, em 5, em 10, isso é muito dinheiro que acaba indo pelo ralo, que não está me trazendo um benefício que eu não poderia ter de outra forma. E vocês falaram das corretoras, né? As corretoras e as consultorias de investimento, elas têm brilhado os olhos de alguns investidores. Mas é mais interessante você aprender a investir sozinho ou contar com a ajuda desses profissionais? O que acontece? A assessoria de investimento ela acaba acontecendo de um patamar, né? A pessoa tem que ter um volume financeiro para contar com essa assessoria de um profissional. Então, quando eu estou começando, eu posso optar, por exemplo, nos sites das corretoras, tem diversos cursos que são gratuitos. Esses mesmos cursos estão disponíveis nos sites da CVM, no site da B3. Então, o governo também tem feito um esforço muito grande de educação do investidor. Então, eu preciso ter essa postura, né, de protagonista, de buscar informações em fontes sérias, respeitadas, não ficar só ali achando que eu vou encontrar todas as informações que salvarão a minha vida no YouTube, né, no Instagram, nas redes sociais. Sim, a gente tem diversas informações ali muito importantes e relevantes, mas eu preciso também estar disposto a buscar fontes confiáveis. Então, até um determinado patamar, eu consigo abrir essa conta na corretora sozinho, consigo ter essa fonte de acesso que hoje é abundante para que eu consiga começar. E é algo efetivamente muito simples. O Tesouro Direto é muito simples. Quando eu começo com a renda variável, depois que eu tenho ali esse colchão, né, a minha reserva de emergência e aquele dinheiro que é para um curto e para o médio prazo, eles estão garantidos, eu consigo começar a diversificar. Então, existe essa diferença, né, entre o banco e a corretora? Existe, assim, veja, o banco ele tem muitas vezes o interesse de quem está, o vendedor de dinheiro ali, né? Quem faz a interface com você é o gerente. Né? O gerente é quem está te ofertando ali o produto do banco, que é o dinheiro. Então, muitas vezes, ele está querendo ofertar para você o que é mais interessante para ele, não para você. Sim. Então, e assim, a gente está falando de investir é uma coisa... Quando a gente está falando de um carro, por exemplo, vou comprar um carro. Eu não simplesmente chego na concessionária e compro um carro qualquer. Ele vê o primeiro que aparece, eu preciso primeiro estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho quais as opções que existem, entender, olha, se eu comprar aqui ou se eu comprar ali aquela opção que eu gosto mais, qual que é a diferença de uma coisa e outra. É a mesma coisa quando a gente está falando de dinheiro. Né? Então, assim, acho que o primeiro passo é realmente a gente buscar a informação. E hoje existe muita informação boa,
e acessível, gratuitamente. Né? Eu não preciso ser um milionário para poder investir bem. Eu posso investir bem ali os R$30, os R$50, os R$100, mas é importante que antes da gente investir, a gente busque a informação. Né? Outra questão importante é que quando eu falo com o gerente de um banco X, ele está me vendendo e me oferecendo produtos daquela casa especificamente. E muitas vezes não é porque o profissional é ruim ou mal intencionado, não. É que ele tem ali ofertas daquela marca. É como quando eu vou comprar um carro e vou na concessionária X, eu só vou ter carros daquela marca. Daquele modelo. As corretoras, elas são plataformas abertas de investimentos. Então, além de ter ali, né, um portfólio muito maior, é tudo aquilo que o mercado oferece de disponível e eu consigo olhar a floresta como um todo e consigo avaliar aquilo que está pagando mais, com o melhor prazo, que esteja de acordo com o meu interesse. Então, é como se eu estivesse indo ali, né, num mercadinho pequenininho ou num hipermercado que eu tenho muito mais ofertas e diversidade. Eu acho que é legal também o seguinte, quando a gente pensa em corretora em um banco, eles são estruturados de maneira diferente, são modelos de negócio diferentes. Um banco, ele foi estruturado para, no Brasil, por exemplo, o sistema bancário, a gente herda, ele foi estruturado no meio da hiperinflação, né? Pensando no cara pegar no final do dia, guardar o dinheiro ali para no dia seguinte retirar, fazer o que ele tem que fazer e colocar de volta. A lógica é diferente quando a gente está falando de uma corretora. A corretora, ela, como a Luciana falou de maneira perfeita, ela é uma plataforma muito mais aberta e ela é focada naquilo. Exatamente. Então, assim, ela ganha não nas taxinhas que estão ali como um banco ganha, ou redirecionando você de acordo com o interesse pontual que ele possa ter, mas ela ganha no volume que está sendo aplicado. Então, são R$30 ali, são 50 ali, são 100 ali, mas quando você chega àquela massa toda, isso vira algo representativo e a partir disso eles conseguem rentabilizar. Além disso, tem uma questão de planos de negócio, de estrutura de custos. E a gente percebe aí que os bancos têm uma estrutura grande, né? Um elefante grande, um navio grande, um transatlântico, com várias agências enormes, uma estrutura de funcionários muito grandes. E muitas vezes, quando o cliente vai lá, quem está atendendo é um funcionário, que é um assistente, muitas vezes, né? Mas ele precisa manter toda aquela estrutura que é cara. E as corretoras, elas vêm com estruturas muito mais enxutas, que fazem com que o custo da operação seja menor e isso reflita diretamente ali na rentabilidade, no custo para o cliente final. E qual que é a melhor forma de escolher uma corretora? Acho que não existe uma melhor forma, porque existem muito boas corretoras. Acho que a melhor forma é a gente pesquisar. É pesquisar, é conversar com as pessoas. E eu acho que não existe nada melhor do que você conversar com pessoas que possam ser referências no teu ciclo. Não precisa ir muito além, não precisa falar com o Papa de investimento no Brasil e no mundo. Você pode falar com algumas pessoas que já trabalham ali. Poxa, como é que você opera? É fácil operar? Por exemplo, é super importante, quando a gente está falando de uma corretora, a facilidade da plataforma. Né? Quais são os custos que você tem ali naquela corretora? Você tem um custo de transação de quanto? Né? Então, são algumas perguntas simples para a gente começar a aprender. E muitas corretoras também, elas fornecem conteúdo. E eu acho que isso é muito legal, especialmente as pessoas que estão começando. A facilidade somada ao acesso à informação, acho que elas suavizam esse começo, essa entrada no mercado. Sim, e as corretoras também, elas se adequam a perfis diferentes. De repente eu tenho um perfil que eu estou começando, eu tenho um volume pequeno, um capital pequeno, e naquele momento eu não preciso de assessoria, né? Depois eu posso ter evoluído e partir aí de forma mais intensa para renda variável. Então, uma corretora que trabalhe bem com renda variável, que não cobre taxas, pode fazer sentido para mim. E depois que eu tenho um capital grande, um volume maior, aí faz sentido ter uma corretora que ofereça essa assessoria financeira para que se consiga estruturar a carteira de uma forma melhor. Giovana falou no início do programa que 51% dos brasileiros estão endividados. E vocês falaram que é uma quantia muito pequena para começar uns investimentos, R$30. Mas vocês acham que é melhor quitar as dívidas antes de começar a investir? Ou é melhor investir logo assim, sem pensar muito? Sim, eu primeiro preciso conhecer qual é o perfil da minha dívida. E a dívida cara, que é a dívida ali que foi adquirida de forma muito fácil, e eu comparo essa dívida que eu adquiro fácil com a conveniência de um posto de gasolina.
Na conveniência, que está ali aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, está tudo mais caro. Da mesma forma, quando eu acesso ali, né, o cheque especial, o cartão de crédito, ele é mais caro. Então, eu tenho uma dívida que ela é ruim, que ela deveria ser para um pequeno desencaixe de poucos dias. Essa dívida eu preciso eliminá-la. Seja quitando, seja parcelando, renegociando numa parcela que caiba no meu orçamento, com juros menor. Quando eu consigo ter as minhas dívidas organizadas, nem todas elas são ruins. Eu preciso entender aquilo que eu tenho. E a dívida, ela acontece por quê? Muitas vezes porque eu não tenho a reserva de emergência que a gente citou. Então, eu preciso constituir essa reserva de emergência o mais rápido possível, porque os imprevistos, eles acontecerão. Eu só não sei quando serão. E se eu não estiver preparado para isso, eu vou me endividar de novo e eu entro num ciclo que eu não consigo sair dele. É muito importante você entender, então, a qualidade da sua dívida e a qualidade da sua aplicação. Vou dar um exemplo diferente. Uma empresa. Uma empresa, ela trabalha com, por exemplo, um grau de alavancagem. O que é isso? Eu consigo fazer mais se eu trabalhar com o dinheiro do banco. Só que é o seguinte, que tipo de dinheiro é esse? Esse tipo de aplicação, de tomada de dinheiro, ela precisa ser de mais longo prazo, com um custo menor. Se eu consigo trabalhar com isso, eu consigo fazer mais coisa com menos. Só que uma empresa, ela tem um objeto de produzir. Um indivíduo também, se você aplica bem esse dinheiro, de repente, faz sentido você ter um nível de investimento, de despesa, de endividamento, que ainda seja dentro de uma determinada faixa, mas dependendo do quanto isso custa. A diferença entre quanto você ganha investindo e quanto custa a tua dívida é o que vai dizer para você se faz ou não sentido manter. E para finalizar o programa, eu queria saber uma pergunta muito importante, que eu quero ver se dá para eu colocar em prática. Existe uma conta para chegar no primeiro R$1 milhão? Sim, o que eu preciso olhar primeiro? Quanto é que vai ser o meu esforço de poupança? Quanto que eu consigo todos os meses retirar ali, adiar o meu desejo de consumo para investir? Qual é o horizonte de tempo que eu estou falando? Eu quero fazer isso até os 30, eu tenho 9, né? Tenho 10 anos. Quero fazer isso até os 40, até os 50. Qual que é o meu horizonte de tempo? E como que eu vou investir esse dinheiro? Qual que é o tipo de aplicação financeira com qual retorno, né? E eu consigo equalizar essa conta para chegar nesse montante mágico aí, nesse número lindo, né? Que é R$1 milhão. Mas tem um detalhe, a gente tem que tomar cuidado. R$1 milhão hoje é diferente de R$1 milhão daqui a 20 anos. Tem muita gente que fala, ó, a fórmula de ficar milionário é essa. Só que é o seguinte, esse milionário hoje é diferente do milionário daqui a 20 anos. Qual que é a inflação nesse período? A gente não sabe. Então, acho que o mais importante, o segredo aí é o seguinte, poupar, então repensar a qualidade dos meus gastos e pensar na qualidade do meu investimento. Se a gente começar a pensar essas duas coisas, lembrando sempre que eu preciso poupar alguma parte da minha renda todo mês, esse R$1 milhão vai ser fácil. Muito legal. Ó, eu e a Clarissa, boas dicas. Ótimas dicas, já vou sair investindo hoje. Precisa colocar em prática só. Exato. Gente, muito obrigada. E você aí de casa, muito obrigada. Você pode acompanhar a TV Univap nas redes sociais. No Instagram é TV Univap, no YouTube também é TV Univap. E o Miscelânea fica por aqui. Até a próxima.